E ao se ensinar o oral numa sequência didática, ainda se privilegia a fala. No texto do Dawson do Chineu Lee, a exposição oral desse livro que eu já mencionei, o ensino do oral escrito na escola, ao ouvinte, o que é a exposição oral naquele texto? É o seminário, é o nosso seminário. Ao ouvinte cabe o papel de avaliador do colega. Então ele vai avaliar se o colega realmente seguiu todas aquelas características do seminário. Se a gente pensar em diferentes situações de vida, de comunicação, em que o oral está presente na nossa vida, entrevista de emprego, exposição de um professor, seminário, diálogo para explicar regras de jogo, etc., em algum momento você vai estar de um lado ou de outro. Como fazer isso, então? Eu estou apontando isso como uma necessidade. Como que você vai fazer isso? Um exemplo do seminário, que é um gênero muito trabalhado na escola. Avalia-se o expositor. A minha pergunta é: por que não avaliar os ouvintes, os colegas que ouvem o seminário? Participaram, fizeram perguntas? Que tipo de perguntas fizeram? Colaboraram com o expositor? Porque o objetivo é esse também, você colaborar e não atrapalhar. E se você vai trabalhar oral, é importante lembrar das outras características do gênero, que também o Dawson e Chineu Lee colocam no livro deles, né? Quer dizer, os meios paralinguísticos, a pausa, a respiração, a qualidade da voz, o corpo, o gesto, o olhar, não ficar olhando só para um, o lugar, a disposição, tudo isso é importante trabalhar. Eles colocam um quadrinho bem interessante no livro. E para finalizar, a revisão como parte da escrita. O Dawson coloca que há 5 grandes operações envolvidas numa produção textual. Todas elas vão remeter a uma situação de comunicação que dará pistas sobre o gênero a ser produzido. Então vejam, há umas flechinhas aqui ligando cada bolinha ao centro. Então no centro tem produção de um texto em função de uma situação de comunicação. Que, na verdade, na prática da sequência didática, essa bolinha do centro é a instrução da atividade. Geralmente é na instrução que você vai contextualizar o aluno, qual é a situação, qual vai ser o papel dele, etc. Então, há 5 tópicos. E eu gosto desse esquema porque mostra que todos estão em pé de igualdade, não tem nenhum mais importante que o outro. Então, o primeiro é a contextualização, adaptar-se à situação de comunicação. O segundo é a elaboração e tratamento dos conteúdos temáticos. O terceiro é a planificação, organizar o texto em partes. São as sequências, né? A textualização, utilizar os recursos da língua. E o último é a releitura, a revisão e a reescrita do texto. Então, como fazer isso? Primeiro, você tem a ideia de que a escrita não é um produto final, mas é um processo. Em relação a esse esquema, eu faria uma pequena, não sei se correção é a palavra correta, mas eu colocaria, não quis alterar o esquema dele, né, até pela voz de autoridade aí do Dawson. Mas entre cada bolinha, uma pequena produção. Para a produção numa sequência didática não ficar só no final da sequência, como se houvesse a grande produção. A revisão final, o aluno usa ferramentas externas. É a questão da revisão final. Às vezes, nós fazemos aqueles quadrinhos muito bonitinhos, com cada característica que foi trabalhada. Aí o aluno vai checar se tem aquela característica ou não no texto dele, o professor também vai avaliar. E esquece a globalidade do texto. Então você fica muito na minúcia, esquece de olhar o texto como um todo. Às vezes aquele texto não vai apresentar todas aquelas características e vai criar um efeito de sentido maravilhoso no leitor. E às vezes ele apresenta todas as características e fica um texto extremamente didatizado. Então nós não esquecemos de fazer sim essa avaliação das partes, mas sem esquecer de olhar o texto como um todo. Como avaliar uma boa sequência didática? Relacionar os teóricos, Bartinho, Dawson, Broncari e Chineu Lee. A gente tem que ter claro, é o que nós estamos chamando de sequência didática. A gente está seguindo o Dawson, Chineu Lee e o grupo de Genebra, como eles trabalham. Não quer dizer que a gente precisa ficar preso nisso. Isso é uma coisa que eles prescrevem e a gente vai adaptar de acordo com a nossa realidade. Boa para quem, com qual objetivo, o que você quer. Porque, de repente, eu chego e falo assim, olha, essa sequência didática aqui é ótima. Aí você vai olhar assim, nossa, mas é enorme, eu não vou conseguir fazer tudo isso com os alunos, ou é muito profundo, é muito...
Então depende assim, vamos voltar para o contexto de produção. A sequência didática ela é pensada tendo em vista um contexto de produção. Então essa sequência didática foi feita para esse grupo de pessoas, com tal objetivo, nesse momento, e aí você consegue avaliar tendo em vista isso, porque senão você vai partir do pressuposto de que existe uma avaliação única, assim, uma sequência, você classifica, né? Essa é ruim, essa é boa, essa... Não, você tem... Até porque, veja, a sequência didática, ela é criada de acordo com situações específicas. Então, para essa sala, é uma coisa bem de Genebra, né? Em outro mundo mesmo. Para essa sala, eu vou fazer uma sequência didática de artigo de opinião. Para aquela, eu vou fazer uma sequência didática um pouco diferente. Então, é muito em função do grupo que você tem. Esse quadrinho, os esquemas ajudam. Por outro lado, eles são generalizações. Se vocês forem olhar, eu coloquei ali embaixo o interação discursivo do Broncar, e tentei resgatar um pouco quais são os discursos fundadores, né? Quais são os autores fundadores dessa teoria, né? Lembrando sempre o que a gente também já comentou sobre o Bakhtin, que o Adão foi o primeiro que falou, depois disso a gente não só faz repetir o que já foi dito. Em termos de teoria é igual, a teoria do interação discursivo aparece, né, para a gente muito recentemente, dialogando e confrontando com outras teorias, né? Então é óbvio que existem outras teorias que vieram antes, né? Então, de um lado, vocês têm do lado direito a questão da linguagem do Bakhtin, né? Da visão do Voloshinov, que a gente descobriu recentemente o papel do Voloshinov, né, no círculo do Bakhtin, né? Então a questão da linguagem, do gênero do dialogismo. Né? Do outro lado, ali à esquerda, vocês vão ver o Vygotsky em relação ao desenvolvimento e a psicologia da linguagem, que, aliás, é muito mais fácil do Bakhtin na teoria do interação discursivo. Essas duas conversam por quê? Elas conversam porque são teorias que têm Marx na base. Né? Depois, eu coloquei ali outros. Spinoza, se vocês forem ler o livro do Broncar e os mais recentes, ele vai falar de N autores. Eu coloquei etc., porque realmente não dava para colocar tudo no esquema. Tem o Habermas com a questão do agir comunicacional, que também influencia o interação discursivo. Depois, para as questões da linguagem, eu coloquei lá em cima as teorias as várias teorias de análise do discurso, né, que acabam ajudando, ou que a gente complementa agora em algumas partes, como os mecanismos demonstrativos, mas que também fundaram no sentido de, se a gente pegar o Benveniste, a distinção entre discurso e história, ela está na base dos tipos de discurso do Broncar, né? E aí, mais na última, embaixo, vocês têm o que sai das teorias do interação discursivo. Por um lado, a questão da didática, transposição didática, tal, muito bem explorada pelo grupo Graf do Schneuli e do Dawes. E, por outro lado, do lado direito, vocês têm a questão das análises de textos e mediações formativas, que é a formação do professor, um pouco retomada pelo Broncar. Não que o Broncar não fale de transposição didática, tem um outro artigo dele sobre isso, e o Dawes também falam de formação.